Novidades sobre o reajuste dos funcionários da CAESB. Nossa produção foi atrás do impacto financeiro das mudanças aprovadas em acordo coletivo e que permitem progressão de carreira e de benefícios aos servidores do órgão. Mas, segundo a própria CAESB, não haverá qualquer impacto, porque não se trata de aumento de salários. É a velha questão da remuneração do serviço público, onde benefícios não são contabilizados como salário. O cumprimento do acordo vem menos de um mês depois da Justiça liberar os supersalários de até R$100 mil da companhia. Veja só. O acordo coletivo foi assinado em uma audiência no Ministério Público do Trabalho e prevê vários benefícios. O funcionário vai receber 1% a mais no salário por ano trabalhado. Se tiver, por exemplo, 30 anos de casa, a gratificação será de 30%. A regra não se aplica aos cargos comissionados sem concurso público. Outro benefício é que, a partir de janeiro de 2018, os empregados vão subir um degrau na tabela salarial todos os anos. Além disso, a CAESB se comprometeu a complementar os salários dos funcionários afastados por auxílio-doença. Hoje, o valor pago pelo INSS pode chegar até pouco mais de R$5 mil. Os altos salários da CAESB, divulgados em março deste ano, revoltaram a população. Uma advogada chegou a receber R$95 mil em abril. Na época, o Ministério Público de Contas entrou com uma representação no Tribunal de Contas do DF, pedindo uma investigação para saber se os pagamentos estavam de acordo com a remuneração dos trabalhadores das empresas públicas. O GDF chegou a apresentar um projeto de lei para reduzir as remunerações ao teto constitucional, que é de pouco mais de R$33 mil. Mas, 3 meses depois, uma decisão da Justiça foi favorável à CAESB, que acabou escapando da regra por ser uma sociedade de economia mista, ou seja, a empresa paga os salários com recursos arrecadados pela própria companhia. O GDF informou que o governador determinou à Procuradoria-Geral do DF que recorra de todas as decisões judiciais que impedem a limitação do valor dos salários. Só que a Procuradoria confirmou que não está atuando na ação, porque a CAESB tem meios jurídicos próprios. Sobre a CAESB ter insistido que não haverá impacto, a explicação é a seguinte: a tabela praticada pela companhia para progressão de carreira antes desse acordo era muito maior do que a que vale a partir de agora. O chamado anuênio ficou em 1% a mais de salário por ano. Antes, até 5 anos de casa, o servidor recebia 1% no primeiro ano, 2% no segundo, 3% no terceiro e daí por diante. Depois do 6º ano, o cálculo era 1,5% por novo ano trabalhado. Um exemplo prático: um funcionário com 17 anos de CAESB tinha 22% a mais em gratificações. A partir de agora, 17 anos equivalem a 17%, ou seja, para o órgão, na verdade, o acordo coletivo representa uma economia. Agora, quem não vai economizar economia. É o contribuinte, né? Economia. Quer dizer, a CAESB, fábrica de Marajás S.A., devia se envergonhar. Devia se envergonhar de impor mais essa derrota ao povo do Distrito Federal. Eles que são incompetentes foram incompetentes para impedir o colapso no fornecimento de energia, de água aqui na nossa cidade, eles são competentíssimos em matéria de criar formas, de criar penduricalhos, de criar truques para engordar os próprios salários. Veja que coisa cínica, como eles se entendem. Há uma decisão da Justiça de primeira instância que determina, o juiz teve esse entendimento curioso, de determinar que a CAESB não precisa, por ser uma empresa pública, mas não precisa obedecer o teto salarial de salários. No serviço público, sendo ele inclusive empresa pública, o cidadão, o gestor, tem a obrigação de recorrer de qualquer decisão judicial que caiba recurso, sob pena, inclusive, de ser acusado de crime de prevaricação. Aí a Procuradoria Jurídica do GDF diz que não vai se meter porque não vai recorrer, não vai se meter nisso, porque a CAESB tem seus próprios advogados. E os advogados da CAESB, um deles é aquela senhorinha que ganhou R$95 mil em um mês. Você acha que eles vão recorrer? O fato é que eles se organizam, eles se articulam, eles criam as alegações mais cínicas que são possíveis de conceber e acabam aumentando os penduricalhos e comprimindo os salários. Para quê? Para dizer que penduricalho não é salário. No final das contas,
A mulher que ganha lá 95, 100 mil reais por mês, vai dizer que o salário dela é 20. O resto é tudo penduricalho, são benefícios, são isso, aqui, anuênio, biênio, triênio. E o fato é que eles estão tirando dinheiro do nosso bolso para financiar a sua própria vida de Fausto. A Polícia Civil faz operação para desmontar esquema de grilagem que envolvia até um funcionário da Terracap. Érica Blaine acompanhou a movimentação. Foram 7 pessoas presas preventivamente por tentar transformar terrenos públicos em privados, mas de forma ilegal. Isso aqui com a delegada que vai dar mais detalhes sobre a ação de hoje. Além das prisões, teve mandado de busca e apreensão também, né, delegada? Sim, a DEMA cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão em várias regiões do Distrito Federal, além de 7 temporárias e 5 mandados de condução coercitiva, visando coibir um grupo criminoso que tentava se apoderar de terrenos públicos valiosos localizados em área nobre do Distrito Federal. Além de nobre, área de preservação ambiental. Sim, essas áreas elas são consideradas de áreas de preservação permanente e estão impedidas de qualquer tipo de ocupação ou edificação no local. Agora, além disso, vocês apreenderam bastante dinheiro também, né? Na casa de alguns dos alvos, nós conseguimos apreender cerca de 50 mil reais em espécie. É importante que a população se conscientize que o único documento que realmente comprova a propriedade de qualquer imóvel é a escritura pública e não cessão de direito. Muito obrigada, delegada. E mais detalhes eu trago para você na segunda edição do Band Cidade, que começa às 6:50 da noite. Até lá. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou o pedido da defesa de Lula para que fosse declarada a suspeição do juiz Sérgio Moro nas ações relacionadas ao ex-presidente. Lula já é réu em 7 investigações, a maior parte sob a batuta de Moro. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado. Portanto, Moro continua aí no comando das ações, né, Renata? Continua. Rodrigo, esse caso especificamente diz respeito, esse pedido da defesa do ex-presidente Lula diz respeito ao triplex do Guarujá. Então, em julho deste ano, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, no entendimento do juiz Sérgio Moro, nessa condenação, portanto, Lula teria recebido esse triplex como propina, como pagamento como propina da empreiteira OAS e, em troca, teria contribuído, teria ajudado aí a OAS a fechar contratos com a Petrobras. Então, a defesa de Lula alega aí cerca de 9 motivos exatamente para pedir esse afastamento do Moro, entre eles o uso de linguagem que poderia indicar a certeza da condenação, ainda no recebimento da denúncia, ou seja, sem sequer haver de fato o julgamento. Eles alegam aí que já viam a condenação do juiz Sérgio Moro e também mostram um vídeo onde o Moro aparece com os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O fato é que os advogados de Lula disseram que vão recorrer dessa decisão para que o colegiado, ou seja, todos os ministros do STJ agora analise esse tema e esse pedido de suspeição. Rodrigo. Obrigado, Renata. Mesmo com os pedidos, as ações, Moro continua no caso. Pois é claro, porque o juiz Sérgio Moro, além de ser um magistrado da maior seriedade, da maior independência e serenidade, ele tem julgado com, como é que eu diria, com generosidade os seus réus, né? Os réus do Sérgio Moro, não por acaso, quando recorrem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4 aumenta o tamanho das penas, né? As penas do Moro são bastante razoáveis. O Lula tem essa péssima ideia de tentar perseguir o juiz Sérgio Moro. Porque, olha, não é bom dar ideia à justiça, não. De repente, a justiça transfere os processos do Lula para o Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, né? Foi aquele juiz que condenou o ex-governador, já no primeiro processo, o ex-governador Sérgio Cabral a 45 anos de cadeia. A seguir, no Dia Mundial Sem Carro, o GDF lança oficialmente o bilhete único para o transporte público. O Band Cidade volta já.